Este programa contém encenações de eventos reais. Uma doença misteriosa ameaça a vida de 3 jovens mulheres. A dolorosa moléstia coloca o sistema imunológico contra o próprio corpo, deixando o paciente paralisado e sofrendo dores excruciantes. O pânico se instala à medida que o surto se alastra, atingindo centenas e matando dezenas de pessoas. Enquanto os médicos socorrem os doentes, agentes de saúde pública fazem de tudo para descobrir a causa da nova doença antes que ela consuma mais vidas. Diagnóstico desconhecido. Infecção misteriosa. Numa academia de Santa Fé, no Novo México, Bonnie Bishop começou os exercícios diários e se aquecendo na piscina. Aos 39 anos de idade, Bonnie tinha um excelente preparo físico. Tenista semiprofissional, ela treinava duro e com regularidade. Mas ultimamente vinha se sentindo cansada. Seus músculos ficavam doloridos. Ela esperava que, nadando, seus músculos se soltassem. No meio da piscina, ela passou mal. Uma dor aguda atravessou seu corpo. Ela ficou paralisada de dor, incapaz de continuar a nadar. Moça, calma, espera aí, aguente aí. Vem Ela cá. mal conseguiu chegar à beirada da piscina. Segure firme. Isso. Vem aqui, calma. Tente recuperar o fôlego. Isso, respire. Eu vou colocá-la no chão, só um pouco. Sente um pouco, tudo bem? Você tem família? Quer que eu ligue pra alguém? Você está Bonnie bem? ficou apavorada. Respire devagar. Nunca havia lhe acontecido nada parecido. Quem fez a admissão? 24 horas depois, a dor ainda não havia passado. Bonnie era uma mulher jovem, em excelente forma física. Mas qualquer movimento, até mesmo andar, era extremamente doloroso. Seu médico ficou perplexo. Ela estava com uma febre baixa, mas os exames não mostravam nada que justificasse os sintomas. O médico de Bonnie pediu um exame de sangue completo, procurando sinais de infecção. No laboratório do hospital, o sangue mostrava um número excessivo de eosinófilos, que são um dos tipos de glóbulos brancos. Esta condição é conhecida como eosinofilia. Essas células fazem parte do sistema imunológico do corpo e podem se multiplicar na presença de certos agentes infecciosos. A contagem normal varia entre 0 e 500 células por mililitro de sangue. A de Bonnie estava acima de 6.000. Um número assim tão alto pode indicar câncer. Os pais de Bonnie ficaram arrasados. Murray e Jackie Bishop eram muito apegados à filha e tinham orgulho de suas habilidades esportivas. Ela fazia todo tipo de atividade ao ar livre, andava de bicicleta, praticava windsurf. Ela era, sim, uma garota com um estilo de vida muito ativo. No dia 10 de outubro, Bonnie foi internada no Hospital St. Vincent, em Santa Fé, no Novo México. Lá foi examinada pelo oncologista Dr. William Blevins. Especialista em câncer, o Dr. Blevins é empático em relação ao sofrimento de seus pacientes, em decorrência dos efeitos devastadores da doença. Os órgãos do corpo reagem a um processo inflamatório e é como se fosse uma inflamação.
Uma dor de dente, só que no corpo todo. A pior que você pode imaginar. E nada funciona direito. Você começa a enfraquecer e vai perdendo toda a força. Bonnie foi submetida a uma bateria de testes para se descobrir o que estava causando a eosinofilia. É ruim, muito ruim. Eu espero que as pessoas entendam isso. Foi difícil para Jackie Bishop ver a filha sofrendo com tanta dor. Eles examinaram o fígado, tiraram radiografias, fizeram exames de sangue, fizeram de tudo e ninguém conseguia entender o que havia de errado com ela, que foi ficando cada vez pior. Os médicos fizeram de tudo para eliminar as possíveis causas da eosinofilia. Bonnie fez exames de alergias, asma e parasitoses. Todos tiveram resultado negativo. Nós precisamos conversar um pouco sobre o que está acontecendo. Ainda não temos um diagnóstico. Os médicos temiam que ela estivesse com leucemia, câncer no sangue. Era uma possibilidade que aterrorizava Murray Bishop. Eu sabia que ela estava sofrendo, mas quando ele disse leucemia, fiquei apavorado porque eu perdi meu melhor amigo vítima de leucemia. Uma junta médica com especialistas foi chamada para avaliar o caso de Bonnie. 72 horas depois de ser internada, seu estado tornara-se crítico. Eu gostaria de falar com ela, se não se importa. Seus pulmões estavam se enchendo de líquido, ela não conseguia respirar direito. A respiração estava curta, então ela sentia falta de ar. O abdômen começou a inchar e o fígado parou de funcionar. Bonnie não conseguia respirar. O inchaço havia comprimido as vias respiratórias. Os médicos a colocaram no oxigênio, mas o tempo estava se esgotando. Era preciso tirar o líquido que estava se acumulando em seu corpo. Inspire fundo, isso, muito bem. A cirurgia era a única saída para aliviar a pressão que o líquido fazia no corpo. Os cirurgiões esperavam também descobrir a causa da misteriosa doença. Se fosse realmente câncer, talvez encontrassem tumores que as radiografias não haviam revelado. Seria um procedimento de risco. Bonnie estava tão debilitada que os médicos temiam que não sobrevivesse à cirurgia. Nas 2 horas seguintes, os médicos drenaram cerca de 4 litros de líquido do corpo de Bonnie Bishop. Aperte aqui, coloque aqui por baixo. Não havia tumores visíveis. Os médicos colheram amostras da medula óssea, do fígado, do estômago, dos intestinos e dos ovários. Todas seriam submetidas à biópsia. Pronto? Oi. Vem aqui. Para Murray e Jackie Bishop, a espera continuava. Os médicos dependiam dos exames de laboratório para determinar o que estava colocando a vida de sua filha em perigo. Um patologista fez as biópsias e não encontrou qualquer indício de leucemia. Mas se ela não tinha câncer, o que estaria causando a contagem excessiva de glóbulos brancos? Nos tecidos examinados, os eosinófilos apareciam como pontos roxos. Estavam tomando conta dos músculos e órgãos de Bonnie. Mas até que os médicos pudessem entender o que estava causando a doença, só lhes restava tratar os sintomas. O Dr. Blevins receitou altas doses de prednisone, um esteroide muito forte usado no tratamento de inflamações e inchaços. Ele esperava que a medicação aliviasse as dores musculares e baixasse a contagem de eosinófilos. Respire fundo. Isso. Inspire e solte. Muito bem. Você ainda vai ficar mais um pouco no oxigênio.
E eu não vou apertar sua barriga. Eu vou tocar bem de leve. Você vai tomar outra medicação. No entanto, nada garantia que os esteroides iriam funcionar. O Dr. Blevins achou que seria melhor preparar sua paciente para o pior. O estado de Bonnie era muito grave. Eu não tinha certeza se ela iria reagir, e então eu disse a ela que havia um risco de vida. E é difícil dizer isso para uma pessoa. Se ela não reagisse aos esteroides, teria de se submeter a uma nova cirurgia, mas estava fraca demais para resistir. O Dr. Blevins tinha nas mãos uma paciente à beira da morte e não encontrava respostas. Àquela altura, ele estava disposto a levar qualquer coisa em consideração. Mas e se a doença de Bonnie fosse causada por algo no ambiente? Eu senti que havia a possibilidade de que ela tivesse sofrido alguma exposição, alguma coisa no seu dia a dia. Talvez alguma coisa que ela estivesse tomando ou a qual tivesse ficado exposta. Ele pediu a Jackie Bishop que trouxesse todos os remédios que a filha estava tomando. Ela apanhou também os frascos de suplementos nutricionais que encontrou no armário. No dia seguinte, levou tudo ao Dr. Blevins. Vamos dar uma olhada. São só complexos de vitaminas. Ela não estava tomando muita coisa. Não estava. Bonnie tomava complexos vitamínicos e um suplemento nutricional chamado L-triptofano. Ela foi a uma clínica de distúrbios do sono e eles É recomendaram. o que eles receitam nesses casos. Nas lojas de suplementos alimentares, o L-triptofano é receitado como soporífero natural. Ele é derivado de fontes de proteína como peixe, carne vermelha e laticínios. Eu não tinha certeza de que aquela era a causa. Esse é um aminoácido essencial que não deveria prejudicar o nosso organismo. Ele faz parte do sistema das proteínas e aminoácidos da nossa Constituição. O suplemento vinha sendo vendido sem receita há mais de uma década, sem que qualquer efeito colateral grave fosse constatado. Não parecia uma causa provável, e nem as vitaminas. O Dr. Blevins continuava sem respostas. Em Los Alamos, que fica na mesma região, um novo caso aumentaria o mistério. Kathy Lorio, de 43 anos de idade, disse ao seu médico que estava sentindo dores musculares terríveis. Um exame de sangue revelou que a contagem de eosinófilos em seu sangue era também altíssima. Felizmente, seu médico participara do caso de Bonnie Bishop em Santa Fé e reconheceu os sintomas. O primeiro sintoma que eu percebi foi o coração acelerado no meio da noite. Senti meu coração batendo com força contra as costelas e eu não sabia o que era. Eu acordava de repente, no meio da noite, e ao mesmo tempo sentia problemas nas minhas extremidades, nos músculos das extremidades. Enfermeira, traga mais um, por favor. Quando ela chegou ao médico, as dores musculares e nas juntas eram insuportáveis. Os sintomas foram piorando, e a dor nas extremidades foi subindo dos tornozelos até o topo da cabeça. A dor vaga foi se transformando numa sensação de queimação. Era como se eu tivesse ácido correndo sob a pele. Eu não conseguia dormir. Acho que fiquei 3 semanas sem dormir sequer 5 minutos. Como Bonnie, Kathy havia tomado L-triptofano para aliviar a insônia. Será que, sem querer, as duas mulheres haviam ingerido uma substância perigosa? Se isso fosse verdade, elas não seriam as únicas. Eu recebi uma ligação do Centro de Saúde da Mulher. E era um médico que estava com uma paciente com uma alta contagem de eosinófilos e dores musculares. E eu pedi a ele que perguntasse se ela havia tomado L-triptofano. E acertamos na mosca. Este era o 3º caso. À medida em que Bonnie foi piorando e a lista de casos aumentou, o Dr. Blevins chegou a uma conclusão assustadora. Eles tinham nas mãos um surto. O Dr. Blevins entrou em contato com o Departamento de Saúde do Novo México. A doutora Millicent Eidson era a epidemiologista do estado.
O Dr. Ron Voorhees a colocou a par da situação. São 3 médicos com pacientes mulheres de meia idade, saudáveis, que foram atendidas com mialgias incapacitantes, dor muscular tão forte que elas não se mexiam. Todas tomaram o suplemento dietético L-triptofano. Eu mesmo o receito há vários anos como sonífero, porque não é narcótico e não vicia. Se a causa era um suplemento dietético vendido sem receita, milhares de pessoas poderiam ser afetadas. A doutora Aitson ficou preocupada. Estava enfrentando a situação mais perigosa possível para uma epidemia. A maioria dos surtos que os departamentos de saúde enfrentam tem sua origem em alimentos, como é o caso da salmonela ou da E. coli, que proliferam em alimentos contaminados. E aí é muito mais fácil porque sabemos qual é a doença, mas naquele caso parecia uma coisa totalmente nova. Os misteriosos sintomas só dificultavam o trabalho do Departamento de Saúde. A doutora Aitson alertou as clínicas, hospitais e outros departamentos estaduais de saúde. Ela precisava saber se a doença estava se espalhando e a que velocidade. Enquanto as autoridades de saúde tentavam entender com o que estavam lidando, o estado de Bonnie Bishop se agravava. Os médicos não faziam ideia de que aquela paciente e as 2 outras mulheres no mesmo estado eram apenas o começo de um pesadelo para a saúde pública. Quando a comida é o maior inimigo. I tried to comfort myself with food. Just carved myself to death. E o próprio corpo foge de controle, as consequências físicas e psicológicas são dramáticas. I don't deserve to be loved. A medicina traz soluções, mas a verdadeira conquista depende da vontade do paciente. I'm on a path of becoming a better me. Medicina de Peso, amanhã às 8 da noite. Para elas, vale tudo quando o assunto é o dia do sim. Mas eles ainda têm tempo de mudar de ideia. Noivas Neuróticas, todas as terças no Discovery Home and Health. Este não é um programa de transformação qualquer. Hey! Are you ready for this transformation? You're the love of my life, but babe, you gotta change. Porque além de um especialista em moda, as a stylist, I know you're comfortable, but I'm not comfortable. Amigos e parentes também têm direito de dar palpite. I love the fact that you can still wear the clothes from junior high, but why? Você está pronta para mudar? I'm Finola Hughes, and welcome to the show where you get a fashion wake-up call. That you Mude o meu look, todas as quartas às 8 da noite, no Discovery Home and Health. Impressionantes, vanguardistas e totalmente diferentes das outras. O mais especial dessas casas não está no visual. Novos episódios de Casas Ecológicas, uma série com o selo Planet Green no Discovery Home and Health, todas as quintas, às 7 da noite. Nesta quarta, em Rachel Ray, Courtney Cox conta seus segredos para um casamento feliz. Spend time together. Just go and get to know each other again. Find out why you liked each other in the first place. Funciona para você? Rachel Ray, nesta quarta, no Discovery Home and Health. No grande dia, tudo tem que sair às mil maravilhas. I had to pay a little extra for that. Mas a quem entregar essa responsabilidade? 8 coordenadores mostram que por mais que se pense nos detalhes, nunca faltam imprevistos. Hey Michelle, it's Mary. It's 3 o'clock. Wondering where the flowers are. Como resolver a crise não importa. This is not good. Desde que a noiva nunca fique sabendo. Operação Casamento estreia terça 21 de julho no Discovery Home and Health. O seu namorado não quer mais saber de você. O seu coração está despedaçado. E a família e amigos já não sabem mais o que fazer para tirar você do fundo do poço. We're ready. Você precisa de um plano. Primeiro, apague esse homem da sua vida. This place needs to be cleared out of anything that reminds you of him. Segundo, recupere a sua identidade. Look at that.
That is the past. E terceiro, comece de novo. I definitely feel tougher, a lot stronger and completely ready to face the world. Porque você merece ser feliz. Reconstruindo Corações. Estreia terça, 21 de julho no Discovery Home and Health. Em outubro de 1989, uma mulher no Novo México por pouco não se afogou quando seu corpo foi atingido por uma dor paralisante. Os médicos lutavam para mantê-la viva, mas não conseguiam encontrar a causa da doença. Em questão de dias, outras 2 mulheres ficaram doentes. Desenvolveram os mesmos sintomas incapacitantes. Agora, diante de uma possível epidemia, as autoridades de saúde do Novo México decidiram alertar os departamentos de outros estados. Era preciso saber quantos casos havia realmente. A notícia da misteriosa doença chamou a atenção de Tamar Stieber, repórter da área de saúde do Albuquerque Journal. Alguém disse que conhecia uma mulher que estava com uma gripe muito esquisita, uns sintomas diferentes e muito graves. Mas não era uma gripe normal e a pessoa mencionou ainda que a mulher estava tomando L-triptofano e queria saber se poderia haver alguma ligação. A pesquisa de Tamar a levou ao Dr. William Blevins. Eu disse a ela o que sabia. Eu achava que se houvesse essa relação, isso seria muito importante e que as pessoas precisavam saber que o L-triptofano poderia causar uma doença grave. Tamar estava convencida de que havia, sem querer, descoberto uma história assustadora, uma epidemia que atacava mulheres no auge da vida. A lista de sintomas era enorme e maluca. Elas todas tinham uma contagem astronômica de glóbulos brancos. Isso é fora do comum. Eu sabia que tinha uma matéria nas mãos. No dia 7 de novembro, 3 semanas depois que Bonnie foi internada no hospital, a história saiu publicada no Albuquerque Journal. Naquele mesmo dia, Judy Paulsen e seu marido saíram de Albuquerque a caminho da clínica Mayo, em Minnesota. Judy sentia fortes dores musculares e seus médicos não conseguiam chegar a um diagnóstico. Ela esperava que os especialistas da clínica Mayo pudessem ajudá-la. No avião, viu o artigo de Tamar Stieber no jornal. As palavras que me chamaram a atenção foram doença rara do sangue e L-triptofano. Lendo, percebi que as 3 mulheres do Novo México que o jornal entrevistou tinham os mesmos sintomas que eu. E a única coisa em comum que eu tinha com aquelas pessoas era o L-triptofano. E na hora pensei, sou a 4ª. Em todo o estado, as pessoas reagiram ao artigo de Tamar, publicado na primeira página. Centenas de ligações chegaram ao Departamento de Saúde. 9 outras mulheres relataram sintomas idênticos aos 3 casos confirmados, aumentando o total para 12. E eles estavam ocorrendo em todo o estado. A doença estava aparentemente se espalhando. A doutora Millicent Eidson e o Departamento de Saúde do Novo México resolveram elevar o patamar das investigações. Percebemos que aquilo poderia adquirir proporções enormes. O que víamos era apenas a ponta de um iceberg muito grande e isso nos motivou a trabalhar mais e mais depressa. Porque se fosse o L-triptofano ou qualquer outra causa desconhecida, seria muito importante descobrir rapidamente o que era para proteger a saúde pública. Apesar das suspeitas sobre o L-triptofano, a doutora Eidson precisava encontrar provas da origem da epidemia. Era realmente importante fazer um estudo epidemiológico rigoroso porque era uma doença nova e não sabíamos até que ponto ela havia se alastrado. O produto era usado no mundo inteiro e havia muitas complicações no fato de milhares de pessoas estarem potencialmente expostas. O potencial para uma epidemia global que atacasse as mulheres era apavorante. A doutora Eidson alertou o CDC, Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos, em Atlanta. No Centro Nacional de Saúde Ambiental, o Dr. Ed Kilborn assumiu o caso.
Quando soubemos do surto, fomos informados da possível ligação com o L-triptofano, mas a observação clínica de alguns casos é diferente de um verdadeiro estudo epidemiológico, que era o que precisávamos fazer. Harry, temos que trabalhar. Eu acabei de saber dos casos de eosinofilia no Novo México. A doutora Aidson está lá dentro tentando fazer uma contagem exata dos casos. Já saiu até nos jornais. O público já está comentando. Antes que pudesse tomar qualquer decisão a respeito da causa da epidemia, o CDC precisava de provas. Era preciso obter indícios materiais que ligassem as vítimas ao L-triptofano. Membros do CDC e da equipe da doutora Aidson no Novo México uniram-se para fazer um estudo controlado. A análise mais aprofundada comparou os pacientes afetados pela epidemia a um grupo controlado de pessoas sadias. Os peritos esperavam que as diferenças constatadas trouxessem respostas. E o que nós fizemos foi mandar equipes aos laboratórios hospitalares. Verificamos literalmente milhares de prontuários analisando a contagem de eosinófilos. Os prontuários de todos os pacientes com uma contagem de eosinófilos acima de 2.000 foram analisados. Aqueles cuja alta de eosinófilos foi causada por alergias ou parasitoses foram eliminados do estudo. Enfim, foi necessário um trabalho enorme em âmbito estadual para isolar apenas 11 casos de eosinofilia. Em seguida, funcionários do setor de saúde pública foram de porta em porta na vizinhança de onde moravam as pacientes. Era preciso encontrar mulheres da mesma idade que não ficaram doentes. Essas mulheres formariam o grupo de controle para o estudo. Olá, Oi. Boa tarde. Eu sou do Departamento de Saúde do Estado. Eram pessoas semelhantes às que estavam doentes, que tinham o mesmo status socioeconômico e o mesmo estilo de vida, mas estavam saudáveis. Meu nome é Irene, eu sou enfermeira do Departamento de Saúde do Estado. Muito prazer. Fazíamos as mesmas perguntas às pessoas doentes e aos vizinhos saudáveis. Qual a sua data de nascimento? Você toma suplemento de cálcio? Tomo. E lecitina? E depois comparávamos as respostas para saber se havia diferenças que poderiam revelar as causas da doença daquelas pessoas. Foi um processo difícil e trabalhoso. Vários dias foram necessários para reunir toda a informação e analisar os resultados. Em Atlanta, o Dr. Kilborn emitiu um alerta do CDC para todos os departamentos de saúde do país. Eram necessários mais dados para saber se os casos no Novo México eram isolados ou se a epidemia era um caso nacional. Era preciso descobrir também por que a doença aparentemente só afetava as mulheres. Mas enquanto as autoridades de saúde estaduais e federais trabalhavam para debelar a misteriosa epidemia, no Novo México mais pessoas ficaram gravemente doentes. Pode ser que um dia você dependa de alguém que você ainda não conhece. Anything that we do has a risk always. Alguém que no seu momento mais frágil vai oferecer auxílio. You've got a tear in the lining of the aorta, and we want to go ahead and get it repaired for you. E que vai sacrificar a vida pessoal dele para tentar salvar a sua. We'll be there around 9:15. We'll call her as soon as we touch down. I'm scared. I can do it. O Discovery Home and Health traz para você acesso exclusivo ao hospital mais renomado dos Estados Unidos e aos médicos e pacientes que lutam dia após dia contra a morte. Hopkins. Amanhã, às 10 da noite, no Discovery Home and Health. Você tem razões de sobra para não perder um programa dessa baixinha. Pelas receitas deliciosas. Delícia! Me devora, por favor! Pelos convidados animadíssimos. Oi, Rachel. Ele precisa de um castigo. Pelos conselhos práticos. Adoro comer bem porque posso comer mais. Ou simplesmente porque poucas apresentadoras são tão divertidas como ela. Rachel Ray, todas as quartas às 7 da noite, no Discovery Home and Health. Você tá horrível, se sente horrível. E o pior, todo mundo concorda. Então, o que você tá esperando? Atreva-se a mudar. 10 anos mais jovem, todas as quartas no Discovery Home and Health. Para que uma festa seja inesquecível, você tem que cuidar de um montão de detalhes. Convites, decoração, comes e bebes.
Que tal encontrar todas as dicas em um só programa? Bravíssimo! Tudo bom, bonito, barato e facinho de fazer. Tome nota para ser anfitriã perfeita com Você Está Convidado. Todas as quintas às 8h30 da noite no Discovery Home and Health. Simples e refinados concordam em uma coisa. Nada é mais importante que um bom corte de cabelo. Por isso, para todo mundo, uma passadinha no cabeleireiro é absolutamente indispensável. Thank you. E ninguém leva isso mais a sério que os próprios cabeleireiros. I'm definitely in the top 10 of the greatest hairdressers maybe that's ever lived. You have to act the part, you have to look the part, and you have to have what it takes to do that. When I say 5 minutes, it means 30 minutes. Pois chega de convencimento. O Discovery Home and Health apresenta a Troca de Tesouras. Wish me luck. O programa onde 2 cabeleireiros trocam de cidade e salão. I'm ready for New York. I just hope New York is ready for me. E tentam se adaptar a técnicas e estilos diferentes. I have to shampoo my own clients. I'm completely paralyzed. I don't know where to go. Será que eles seguram a onda dos colegas de trabalho? You do not curse. Listen, if you're coming here to work in my salon, you will not curse. I want. How dare you tell me what to say? You can't be out here smoking. You need to go take care of the client, okay? Mas depois de vários clientes insatisfeitos, Ow, that hurts. momentos de crise Never gonna change for no Robin. e algumas discussões, You have nothing to do what happens between her and me, ever. eles vão poder se encontrar. This is very, very different from what I'm used to. E vão perceber que para os seus clientes uma visita ao cabeleireiro significa muito mais que um simples corte de cabelo. If you ever move down here, you got a job right here with me. Thank you. That means so much. I gotta leave. Por isso, sábado é dia de ir ao cabeleireiro e também de ver o que acontece quando rola uma troca de tesouras. Bye, New York. No Discovery Home and Health. Um casamento pode ser o momento mais maravilhoso da sua vida ou o seu pior pesadelo. Então, antes de se perguntar, Why didn't you do that? deixe o Discovery Home and Health ensinar para você o que fazer no seu casamento e o que não fazer. Nothing very chic about a drunk bride. Lembre que a prova vai estar aí para sempre. Especial Guia do Casamento Perfeito, terça, 21 de julho. O concurso Seu Estilo, Sua Casa acabou e a melhor resposta já foi escolhida. Acesse o site. Descubra como a arquiteta Fernanda Marques vai transformar o ambiente dessa casa. Afinal, chega de sofá desconfortável e quadro da família no meio da sala, né? Aguardem os próximos passos aqui no Discovery Home and Health. Mais de uma dezena de jovens mulheres havia sido afetada por uma misteriosa doença que varria o estado do Novo México. Todas elas estavam sofrendo os dolorosos sintomas da eosinofilia, uma rara desordem do sangue que faz do paciente uma vítima de seu próprio sistema imunológico. O que ela tomou no avião? Ela tomou Lasix. Só Lasix? 1, 2, 3! Pegou epinefrina, 1 miligrama intravenoso agora. As pupilas não reagem. Gás no sangue arterial agora. Equipe de emergência. À medida em que a doença se agrava, o sistema nervoso do paciente para de funcionar. Em casos extremos, a vítima pode sofrer uma parada cardíaca. Todas as vítimas haviam tomado L-triptofano, que é um aminoácido muito conhecido como remédio natural para insônia, tensão pré-menstrual e depressão. Os médicos se perguntavam como um suplemento dietético vendido sem receita podia ter afetado tantas mulheres. Representantes do Departamento Estadual de Saúde realizaram estudos para determinar se o L-triptofano era o responsável pela epidemia. No Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o Dr. Ed Kilborn investigava a extensão da epidemia. Ele emitiu um alerta de âmbito nacional através do EpiNet, um banco de dados da área de saúde pública. O retorno que recebeu confirmou seus piores temores. Começamos a descobrir que existiam inúmeros outros prontuários de casos e rapidamente ficou claro que o problema era nacional.
À medida em que o número de casos aumentava, os médicos fizeram uma constatação surpreendente. Não só as mulheres, mas agora os homens também estavam contraindo a doença. Havia agora centenas de casos espalhados pelo país. Alguns dias depois do alerta enviado via Epinet, o Dr. Ed Belongia, do Departamento de Saúde de Minnesota, viu-se enfrentando 4 casos de eosinofilia no seu estado. Nos deparamos com aquela nova doença misteriosa e precisávamos descobrir a causa. Enquanto não soubéssemos, as pessoas corriam o risco de ficar doentes. Como seus colegas do Novo México, os epidemiologistas de Minnesota acreditavam que havia uma ligação entre os pacientes e o L-triptofano. Mas sem provas científicas, não havia como sustentar a teoria. Se a causa era o L-triptofano, nós tínhamos que conseguir provas o mais rápido possível para que ele fosse retirado do mercado. Porque quanto mais isso demorasse, mais pessoas poderiam comprar livremente a substância e se expor ao risco. Para as autoridades de saúde do Novo México e de Minnesota, o próximo passo dependia do resultado desses estudos. Em Santa Fé, o Departamento de Saúde trabalhava em regime de 24 horas para terminar o estudo em apenas 4 dias. A doutora Millicent Eidson tabulou os resultados numa noite de domingo, 12 de novembro. O que nós descobrimos foi que todas as pessoas afetadas haviam tomado L-triptofano antes de adoecer, enquanto que das 22 pessoas saudáveis, só 2 haviam ingerido a substância no mesmo período. A diferença estatística era extremamente significativa. Não se tratava de um fato do acaso. Na manhã de segunda-feira, o Departamento de Saúde do Novo México emitiu uma determinação proibindo a venda de L-triptofano. A substância foi retirada das prateleiras. 4 dias depois, o FDA, órgão federal que controla alimentos e medicamentos nos Estados Unidos, proibiu a venda e exposição de L-triptofano no país inteiro. Foi feito o recall em âmbito nacional e divulgado que as pessoas que haviam tomado a substância deveriam procurar um médico. No Hospital St. Vincent, o estado de Bonnie Bishop estava piorando. Ela fora a primeira vítima da estranha doença. Seu médico, o oncologista William Blevins, começou a perder as esperanças. Eu senti que a Bonnie corria risco de vida por causa daquela doença e do que quer que estivesse causando a eosinofilia. O estado das pessoas pode continuar se deteriorando até a morte, e o caso dela já estava nesse limiar. Os pais de Bonnie ficaram ao seu lado. Tinham que enfrentar o fato de que corriam o risco de perder a filha. Eu achava impossível que uma pessoa forte que nem ela pudesse morrer naquela idade com aquele condicionamento físico fantástico. Eu achava impossível que ela morresse. E fiquei com muito medo. Enquanto pacientes de todo o país lutavam por suas vidas, o CDC mantinha os médicos informados. Eles estavam lutando juntos contra a nova doença. As autoridades da área de saúde solicitaram também a ajuda do maior especialista norte-americano em eosinofilia, o Dr. Gerald Gleit, da Fundação Clínica Mayo. Foi o suficiente para gerar pânico na alma dos pacientes porque os médicos não sabiam e não havia qualquer informação. Meu telefone tocava até fora do gancho. Médicos do país inteiro começaram a ligar. As esposas, filhas e amigas estavam aflitas. Todos queriam saber se eu tinha alguma informação. Alô? Eu não me lembro de ter tratado um caso assim antes. Não, acho que tem mais uma coisa. Temos que saber o que vai acontecer e é importante fazer o exame de sangue, colher a amostra e fazer o hemograma. A informação disponível era mínima e essa falta de conhecimento estava cobrando um preço muito alto. Gás no sangue arterial agora e uma sonda. 2 miligramas de epinefrina no soro. Em 300, choque. 300. 4. Em 16 de novembro de 1989, a misteriosa doença fez sua primeira vítima fatal.
quantos mais morreriam antes que se descobrisse a causa daquela epidemia. O que você faria se de repente sua filha não parasse de vomitar? She said that it could have been an allergy. Se a sua mãe, de uma hora para outra, ficasse cega? They don't know what it is. Se você começasse a alucinar, mas tudo mais indicasse que você está bem. They weren't finding anything wrong. O que você faria? Enigmas da Medicina. Próximo programa no Discovery Home and Health. Quando a comida é o maior inimigo. I tried to comfort myself with food. Just carved myself to death. E o próprio corpo foge de controle, as consequências físicas e psicológicas são dramáticas. I don't deserve to be loved. A medicina traz soluções, mas a verdadeira conquista depende da vontade do paciente. I'm on a path of becoming a better me. Medicina de Peso. Amanhã, às 8 da noite. Você tem razões de sobra para não perder um programa dessa baixinha. Pelas receitas deliciosas. Delícia! Me devora, por favor! Pelos convidados animadíssimos. Oi, Rachel. Ele precisa de um castigo. Pelos conselhos práticos. Adoro comer bem porque posso comer mais. Ou simplesmente porque poucas apresentadoras são tão divertidas como ela. Rachel Ray, todas as quartas às 7 da noite no Discovery Home and Health. Elas têm seus segredos, que só um programa mostra pra você. And the brilliance of Angelina is this sleek silhouette. Que celebridade pode ser sua inspiração? I love Sarah Jessica Parker, Halle Berry, Angelina Jolie. It's not about becoming someone else, but more about taking the key fashion elements and making them your own. Glamour Superstar com Jay Manuel. Todas as quartas às 9 da noite no Discovery Home and Health. Impressionantes, vanguardistas e totalmente diferentes das outras. O mais especial dessas casas não está no visual. Novos episódios de Casas Ecológicas, uma série com o selo Planet Green no Discovery Home and Health. Todas as quintas, às 7 da noite. O estresse tomou conta e a pressão arterial anda lá em cima? Olha só, tanto os níveis de estresse como os da pressão sanguínea podem ser controlados de um jeito super prazeroso, com relações sexuais. Quem diria? Melhor que um spa. E você, o que está esperando? Opte pelo sexo seguro e aproveite os benefícios que se escondem além do prazer. Cada coisa em seu lugar. Todas as quintas às 10 da noite no Discovery Home and Health. É um novo ano para os Roloffs. Zack e Jeremy estão crescendo rápido. E Jacob continua aprontando. Molly já é uma senhorita. E Matt e Amy pararam de discutir. Amy, relax, please. Bom, talvez nem tudo esteja assim tão cor-de-rosa, mas não dá pra negar que no final essa é uma família unida. Novos episódios de A Pequena Grande Família, todas as sextas no Discovery Home and Health. O seu namorado não quer mais saber de você. O seu coração está despedaçado. E a família e amigos já não sabem mais o que fazer para tirar você do fundo do poço. We're ready. Você precisa de um plano. Primeiro, apague esse homem da sua vida. This place needs to be cleared out of anything that reminds you of him. Segundo, recupere a sua identidade. Look at that. That is the past. E terceiro, comece de novo. I definitely feel tougher, a lot stronger, and completely ready to face the world. Porque você merece ser feliz.
Reconstruindo Corações. Estreia terça, 21 de julho, no Discovery Home and Health. No outono de 1989, uma doença incapacitante atingiu centenas de pessoas em várias partes dos Estados Unidos. Autoridades da área de saúde pública constataram que a epidemia estava sendo causada pelo L-triptofano, um suplemento dietético vendido sem receita e amplamente usado como sonífero. O governo federal dos Estados Unidos proibiu sua venda naquele país, mas os médicos ainda se viam em dificuldades para tratar as vítimas. Uma já havia sucumbido, outras estavam perto da morte. Semanas depois de constatado o surto, o epidemiologista Ed Belongia tinha mais perguntas do que respostas. A equipe de pesquisa do Departamento de Saúde de Minnesota teria que aprofundar as investigações. Os pesquisadores entraram em contato com cada uma das vítimas conhecidas para saber que marca de L-triptofano elas estavam tomando. Queríamos os frascos da substância que as pessoas estavam tomando antes de adoecer para iniciar o processo de rastreamento reverso e descobrir como era a fabricação e quem era responsável por ela. As autoridades de Minnesota pediram que as vítimas enviassem todo o L-triptofano que tivessem ao Departamento de Saúde do Estado. Este aqui é muito importante porque é o único frasco que as pessoas dizem que nunca usaram. O próximo passo era descobrir mais detalhes sobre a fabricação do L-triptofano. De onde ele vinha? Quem eram os fabricantes? Não sabíamos nada e tínhamos que aprender muito num período muito curto. Pelos rótulos, os peritos descobriram que a substância era embalada por várias empresas espalhadas pelo país. Não havia como saber onde o aminoácido era fabricado. Acontece que havia uma rede extremamente complexa de procedimentos a partir do momento em que o triptofano era fabricado até a sua colocação na prateleira das farmácias ou lojas. No total, haviam 60 marcas diferentes. A lista foi restringida às 12 marcas usadas pelas vítimas. Todas usavam o triptofano como matéria-prima da mesma origem. Constatamos que havia uma marca em particular aparentemente associada ao triptofano consumido por todas as vítimas. Finalmente conseguimos chegar a essa marca e descobrimos que o triptofano era todo fabricado por uma única empresa no Japão. Representantes do Departamento de Saúde de Minnesota reuniram-se na cidade de Washington com executivos da firma japonesa que produzia o L-triptofano. Os médicos mostraram aos executivos o que haviam descoberto. Eles concordaram em dar toda a cooperação necessária. A empresa forneceu às autoridades documentos detalhando os métodos de fabricação. Como o L-triptofano não é considerado um remédio, ele não é controlado pelas autoridades norte-americanas ou japonesas. Para produzi-lo, provoca-se um caldo de fermentação, no qual cresce uma bactéria. Através de uma série de reações químicas, a bactéria produz o triptofano bruto, que é depois filtrado, purificado e transformado em pó. Os registros mantidos pela empresa mostravam que, recentemente, esse processo havia sido alterado. Para aumentar a produção e obter mais produto, eles alteraram geneticamente a bactéria. Eles mexeram nos genes. Parecia ficção científica, mas era verdade. Agora, o Dr. Belongia precisava saber se as mudanças haviam contaminado o lote de L-triptofano. Ele recorreu à ajuda do Dr. Arthur Mayeno, do laboratório da Clínica Mayo. O Dr. Mayeno usou um processo chamado cromatografia líquida de alto desempenho ou da amostra suspeita do produto. A substância foi primeiro dissolvida em água purificada. Em seguida, a solução foi injetada numa câmara pressurizada para separar os componentes químicos. Se havia um contaminante, a chave para encontrá-lo e deter a epidemia estava naquela solução.
Os resultados aparecem como uma série de picos. Cada pico representa traços de uma substância diferente. A cromatografia havia isolado quase 60 substâncias diferentes, além do triptofano nas amostras. Qualquer uma delas poderia ser o contaminante que causou a eosinofilia. Para isolar a substância exata, o Dr. Mayeno trabalhou de trás para frente. Testou amostras do L-triptofano que não teve efeito nocivo nas pessoas. E depois comparou os dois resultados. Havia um pico presente apenas no L-triptofano consumido pelas pessoas que ficaram doentes. Ele identificou o pico com a letra E, de eosinofilia. O Dr. Mayeno mostrou o resultado ao Dr. Gleit. Ambos concordaram que o pico E poderia ser o contaminante que estava causando a doença. Agora era preciso determinar sua composição química. Os médicos sentiam que estavam perto de identificar a causa da doença, mas sabiam também que ainda estavam longe de encontrar uma cura. Os sintomas persistiam muito depois das vítimas terem parado de tomar o L-triptofano. Os pacientes lutavam para permanecer vivos, enquanto os cientistas buscavam a causa daquela estranha nova doença. No momento, até onde o CDC tem conhecimento, há 1.200 casos dessa nova doença. 12 pessoas morreram e muitas continuam gravemente enfermas. As autoridades acreditam que estão perto de descobrir a causa. Um suplemento dietético vendido sem receita médica chamado L-triptofano estava ligado à epidemia. No final de novembro, a SME, ou Síndrome Miálgica Eosinofílica, já havia tirado a vida de 4 pessoas. Os especialistas temiam que o número de mortes viesse a aumentar. Em Santa Fé, no Novo México, Bonnie Bishop começou sua lenta recuperação da doença incapacitante. Depois de 2 semanas tomando prednisone, um esteroide poderoso, ela havia recuperado alguma força. A síndrome destruiu tanto o tecido muscular que ela, que antes era uma triatleta, agora mal conseguia andar. Murray Bishop ficou comovido com a força de vontade da filha. O médico deu a ela permissão para andar pela primeira vez no hospital. Ele disse que ela poderia andar até o posto das enfermeiras e voltar. Ela foi e voltou 3 vezes, e 1h30 depois levantou e queria andar novamente. Na clínica Mayo, os cientistas conseguiram isolar uma impureza presente no L-triptofano que estava deixando as pessoas doentes. Naquele momento, a substância era conhecida apenas como pico E, que era sua designação nos gráficos. Uma amostra da impureza foi enviada à Divisão de Saúde Ambiental do CDC. O Dr. Robert Hill, químico pesquisador, também testou amostras de L-triptofano e encontrou o mesmo pico. Isolar a substância era apenas o primeiro passo. Agora era preciso identificar a composição molecular da misteriosa substância. Ele usou um espectrômetro para determinar a massa. O resultado fornecia a composição química da impureza, mas não provava que ela era a causadora da síndrome. Em seguida, o Dr. Hill e sua equipe trabalharam em conjunto com os cientistas do Instituto Nacional de Saúde que tentaram reproduzir a doença em animais de laboratório. Nenhum dos animais contraiu a doença. Embora isso não tenha eliminado o pico E como causa da síndrome em seres humanos, pode ser que os pesquisadores nunca venham a provar que foi isso que realmente deixou tanta gente doente. Até hoje, a causa da SME continua desconhecida. Se não sabemos como e por que aconteceu, a mesma coisa pode surgir novamente ou algo semelhante em algum lugar. O CDC identificou mais de 1.500 casos de SME. 37 pessoas morreram. As outras tiveram uma recuperação lenta e dolorosa. Sem provas científicas da causa exata da síndrome miálgica eosinofílica, as autoridades médicas temem que a doença volte a aparecer.
Até que possamos realmente dizer com exatidão quais contaminantes são responsáveis, é altamente provável que a doença volte a surgir. E o panorama que tivemos pode se repetir em algum momento no futuro. A epidemia tem implicações assustadoras para os usuários de suplementos dietéticos. O exemplo da SME é um alerta gigantesco para quem toma suplementos alimentares. Esses produtos não são testados. Os pacientes que tomaram o triptofano tiveram suas vidas arruinadas. Muitos morreram. Como o contaminante não foi identificado, a venda de triptofano sem receita continua proibida nos Estados Unidos. Muitos pacientes que sobreviveram à epidemia continuam sofrendo os efeitos da síndrome. Para Cathy Lauriel, a recuperação vem sendo lenta, mas ela continua otimista. Depois de um ano, mais ou menos, voltei a trabalhar. E acho que estou indo bem. Eu não desisto. Com certeza, hoje dou muito mais valor à minha vida e agradeço a minha recuperação. Para Bonnie Bishop, a volta para casa depois de um mês no hospital não foi o fim da luta contra a SME. Ninguém desistiu e é claro que a última pessoa a desistir seria ela, porque ela é assim mesmo. Passaram-se anos até que Bonnie finalmente conseguiu sua vida de volta. Eu sou uma lutadora. E foi assim que eu encarei essa situação. Acho que o fato de ter sido atleta provavelmente me deixou mais preparada, porque eu consigo suportar a dor e vejo o progresso, mesmo que seja lento. Tenho paciência e não me desestimulo, desde que eu veja alguma melhora. Um ano depois de sair do hospital, ela voltou ao trabalho como designer gráfica. A experiência lhe deu uma nova perspectiva. Sou muito grata por todas as coisas maravilhosas que eu vivi desde que estava prestes a morrer e fico feliz de ter podido viver esses anos. Para Bonnie Bishop e centenas de outros sobreviventes da síndrome miálgica eosinofílica, cada dia é uma vitória contra a doença que quase tirou suas vidas. Versão brasileira, DPN Santos.